Olá, estou de volta com o nosso curso Direito do Trabalho. Isso aí, na tela mais uma vez aí, professor Roberto Conceição. Vou deixar registrados os meus contatos pelas redes sociais. Está aí, ó, ADV Roberto Conceição, adv.robertoconceição, @yahoo.com.br, meu Facebook, facebook.com/prof. Roberto Conceição, YouTube, youtube.com/Roberto Conceição Prof, e o Periscope, @prof. Roberto Conceição. Bom, nós estamos de volta com mais um tema em Direito do Trabalho. Direito do Trabalho na veia e no coração. Bom, nosso tema de hoje é um tema também muito importante, porque nós vamos falar sobre o término do contrato de trabalho. Nós já vimos aí a duração do contrato de trabalho, jornada de trabalho, estabilidade, nós vimos os descansos intrajornada, interjornada, descanso semanal remunerado, nós vimos diversas situações, casos concretos que eu apresentei para vocês, súmulas, OJ, legislações, e agora nós vamos falar sobre o término, o fim desta relação de emprego, a ruptura deste contrato de trabalho. E é isso que nós vamos ver agora na tela, então, nosso tema, término do contrato de trabalho. Eu inicio dizendo para vocês o seguinte: bom, o empregador, ele contrata um empregado. Esse contrato, você já sabe, você estudou comigo, ele pode ser um contrato por tempo determinado ou um contrato por tempo indeterminado. Agora, embora a Constituição Federal, logo no artigo 7º, logo lá no início, o primeiro inciso, diz o seguinte, que a relação de emprego ela é protegida contra a dispensa arbitrária, a relação de emprego ela é protegida. Roberto, se a relação de emprego ela é protegida pela Constituição, o empregado vai permanecer na empresa ad eterno, o empregador ele deve ficar com esse empregado para sempre, é assim que funciona? E se esse empregador não quer mais esse empregado dentro da empresa, ou o empregado não quer mais trabalhar para esse empregador, o que acontece? É claro, vai se romper o contrato. Aí, essa ruptura deste contrato é que vai trazer agora o nosso estudo. Quem deve pagar? O empregado tem que pagar alguma coisa para o empregador quando ele rompe o contrato? Quais são as verbas que o empregador paga para esse empregado que tinha essa relação de emprego protegida pela própria Constituição Federal, e agora o empregador não quer mais esse empregado? O que esse empregador tem que pagar? Deve indenizar? Ele vai ser penalizado? Vamos analisar todas essas situações que podem cair na sua prova. Bom, eu inicio dizendo para você o seguinte: o empregador, ele tem que manter esse empregado no posto de trabalho, essa relação de emprego ela é protegida. Mas se o empregador, que tem um poder de mando, ele tem o capital, ele fala, olha, é o seguinte, a empresa é minha, pessoa privada, pessoa jurídica de direito privado, a empresa é minha, eu não quero mais saber de você aqui dentro da empresa. A Constituição Federal diz o seguinte, então tem que avisar esse empregado antes, nos termos da Lei 12.506, esse empregado, ele tem que ser avisado antes. E tem mais, empregador, se você dispensar esse empregado de forma arbitrária, ou seja, sem motivo, você vai ter que pagar uma indenização para ele. Sim, empregador, pague uma indenização para ele. Mas qual o valor dessa indenização? 40% dos depósitos que você fez no fundo de garantia. Sim, onde está isso? Lá no ADCT, no artigo 10, inciso 1º, e da lei do Fundo de Garantia, Lei 8.036 de 90. Lá no artigo 18, traz para a gente o seguinte, que se o empregador dispense o empregado, tem que indenizar, sem justo motivo, tem que indenizar montante de 40% sobre os valores que estão depositados. Porque é vedada a dispensa sem justo motivo. E por ser uma dispensa sem justo motivo,
O empregado, além dele receber essa indenização de 40%, ele pode ainda receber o seguro-desemprego. O Estado está dizendo, olha, essa relação de emprego é protegida, por ela ser protegida, o empregador te dispensou, eu, o Estado, ainda vou te ajudar pelo período, enquanto você não tiver outra fonte de renda, eu vou te ajudar com o chamado seguro-desemprego. Então, quando o empregador, por iniciativa dele, dispensa o empregado, ele tem que avisar, no mínimo com 30 dias. E aí nós vamos ver que se ele tiver mais de um ano, vai ter o famoso aviso prévio proporcional. Para cada ano a mais trabalhado, ele tem direito a 3 dias, no mínimo 30, mas a cada ano trabalhado acrescenta mais 3, podendo chegar ao aviso prévio dele de no máximo 90 dias na sua totalidade. Então, empregador, se você dispensa ele sem justo motivo, porque ele tem relação de emprego protegida, você tem que avisá-lo com no mínimo 30 dias e observar a proporcionalidade do aviso prévio da Lei 12.506. Você tem que recolher 40% sobre os depósitos realizados na conta do fundo de garantia, conta vinculada do fundo de garantia dele. Indenização, empregador, você tem que pagar uma indenização de 40%. E eu, Estado, ainda vou proporcionar para ele um seguro-desemprego. Enquanto ele não tiver outra fonte de renda, eu vou colaborar, ajudar este empregado. E aí nós temos lá 2, 3, 4, 5 parcelas, né, do seguro-desemprego. Mas isso só quando eu tenho uma dispensa imotivada por parte do empregador. O empregador dispensou sem motivo. Vejam que agora, se o empregador dispensa com motivo, porque o empregado praticou a falta grave, lá do 482, o empregado praticou alguma falta grave, o empregado, quando ele pratica a falta grave, ele diz, olha, esse emprego eu não preciso dele, eu vou atrapalhar mesmo o andamento da empresa, a administração do empregador. Para você não atrapalhar a administração do empregador, ele assume o risco da atividade. Se tiver lucro, beleza, você recebe o seu salário. Se tiver prejuízo, beleza também, você recebe o seu salário. Então não atrapalhe o empregador, porque se você atrapalhar o empregador, você pode ser dispensado por justa causa, lá previsto no 482, nós vamos ver. E aí o que acontece? Se você está dando motivo, empregado, aí você não tem direito à indenização dos 40%. Aí, empregado, você não recebe o seu seguro-desemprego. Você só vai receber saldo de salário e férias vencidas. Somente isso. Não recebe nada. Só saldo de salário e férias vencidas. Você não tem direito a aviso prévio, você não tem direito a 40% de indenização. Você não saca o fundo de garantia e você não recebe seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego e o saque do fundo de garantia é só na dispensa imotivada. O seguro-desemprego só na dispensa imotivada e o saque do fundo de garantia previsto lá no artigo 20, só na dispensa imotivada. Então, fique atento a isso. Já começo trazendo essas nuances para você, porque a partir daí vai desencadear os outros motivos do término, da rescisão deste contrato e de acordo com como acontecer essa rescisão, se é por iniciativa do empregador, com justa causa ou sem justa causa, você recebe determinada verba. Se é por iniciativa do empregado a ruptura desse contrato, se é com justa causa ou sem a justa causa, a depender vai ser o montante das verbas rescisórias. Porque quando se termina o contrato, nós temos que pagar o empregado. E aí também vai depender se o contrato é por tempo determinado ou se o contrato é por tempo indeterminado. Nós vamos ver então a dispensa, a ruptura do contrato por tempo determinado por iniciativa do empregador com ou justa causa, a ruptura do contrato por tempo determinado por iniciativa do empregado com ou justa causa do empregador. Vamos ver também a rescisão, o término do contrato por tempo indeterminado por iniciativa do empregador com ou justa causa, término do contrato por tempo indeterminado por iniciativa do empregado com ou justa causa. Temos ainda a culpa recíproca. Tanto o empregado como o empregador praticou falta grave. Como que funciona isso? Quais são as verbas?
por iniciativa de ambas as partes, ou ainda por força maior. Aconteceu uma força maior, rompeu o contrato. Como fica essa situação? Fechou a empresa, o estabelecimento, por conta de um facto príncipe. Quando ocorre o fechamento da empresa, ou a empresa está impedida de funcionar por iniciativa da administração pública, rompeu esse contrato, como fica essa situação? Vamos ver isso também. E se o contrato é por tempo determinado e tem uma cláusula securatória, 481 da CLT? Vamos analisar também. Tudo jóia? Então, vem comigo, vamos para o nosso primeiro tema aqui sobre o contrato. Antes, um pequeno conceito aqui. A extinção do contrato é a cessação do contrato de emprego ou ainda término da relação entre empregado e empregador, colocando, portanto, término nessa relação. E as convenções ajustadas entre as partes. Acabou o casamento. Acabou a relação entre patrão e empregado. Fim neste contrato. Não sou obrigado a te manter aqui, empregado. Olha, empregador, não sou obrigado a ficar trabalhando na sua empresa para sempre, embora essa relação de emprego ela é protegida. E aí a ideia é o seguinte, ó, eu tenho que sempre analisar que eu tenho que observar os princípios aplicados aqui no término do contrato. Veja, a ideia é que o término desse contrato de trabalho, eu tenho que proteger aquele o qual merece essa proteção, o hipossuficiente, aquele que tem essa relação protegida pela Constituição Federal. Então, dois princípios eu tenho que estar em mente, que o contrato será sempre por tempo indeterminado, o contrato sempre por tempo indeterminado, tempo determinado é a exceção. A regra é que o contrato é por tempo indeterminado, essa é a regra. E a exceção é o contrato por tempo determinado. E também, eu tenho que sempre prisar pelo princípio da continuidade da relação de emprego. O que seria isso? Se eu tenho um caso concreto, onde o empregador diz, o empregado não está vindo trabalhar por mais de 30 dias contínuo, justa causa por abandono de emprego. Quando negado a prestação de serviço, em qualquer circunstância for negada a prestação de serviço, o ônus da prova é do empregador. O empregador que tem que provar, por exemplo, que o empregado praticou a falta grave do abandono de emprego. O empregador é que tem que provar que o empregado pediu demissão e não o empregador dispensou. É do empregador o ônus da prova de provar que o empregado praticou a falta grave. Porque se presume que essa relação está protegida e se presume que este empregado precisa deste emprego e ele não agiria de uma forma contrária que prejudicasse a sua permanência nessa empresa. Então, quando isso acontece, o empregador tem que provar, o empregador tem que demonstrar que o empregado praticou a falta grave, que pediu demissão, que ele, empregado, não deseja mais continuar nessa empresa. Justamente por conta desses princípios, tá? Outra, a súmula 202, olha lá. É ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negado a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Aquelas empresas que demitem o empregado, passa-se um mês, contrata ele novamente por um salário menor. Isso fere o princípio da continuação da relação de emprego. Há na jurisprudência que pelo menos deveria ter um prazo bem maior do que esse de um mês. Pelo menos aí. Há decisões de 3 meses, 4 meses, quando retorna, e assim, mesmo assim, com um olhar bem singelo, bem crítico, para verificar se o empregador não está afastando o empregado para contratar ele novamente com um salário menor, com menos benefício. E aí fere o princípio da continuação da relação de emprego. Esse contrato seria um único contrato.
Que mais? E aí, antes de nós iniciarmos as rescisões dos contratos, nós vamos falar um pouquinho sobre o aviso prévio, porque é este aviso prévio que pode cair bastante na sua prova em relação às nuances deste instituto, que aí nós temos duas fundamentações bem importantes, o artigo 7º e a lei 12.506. E o que seria o aviso prévio? Bom, se eu estou diante de um contrato de natureza civil, um contrato privado entre empregado e empregador, a ruptura deste contrato tem que ser avisado de forma que proporcione ao empregado a procurar um novo emprego e de forma que no período desse aviso prévio o empregador possa procurar um outro empregado para substituir. Essa é a ideia do aviso prévio. Quando o empregador dispensa o empregado tem direito a ser avisado de no mínimo 30 dias para que ele possa procurar um novo emprego. Por isso que quando o empregador dispensa esse empregado e ele cumpre o aviso prévio trabalhando, ele pode se ausentar 7 dias antes do término, ou ele pode se ausentar 2 horas diárias para ele procurar um novo emprego. Esse é o objetivo dele, empregador, conceder o aviso prévio para o empregado trabalhando. Ou esse aviso prévio por parte do empregador pode ser indenizado. Olha, eu vou te indenizar esses 30 dias, vou te pagar, você vai ter um salário a mais e você vai procurar um novo emprego, mas não precisa vir trabalhar mais. Então, ou ele trabalha ou ele é indenizado. Da mesma forma, o empregado também tem que notificar o empregador que ele está se desligando da empresa, para que o empregador possa buscar um novo funcionário, um novo empregado. O empregado está dizendo, eu não quero mais, eu já estou caindo fora. Então, fique trabalhando 30 dias até que o empregador te substitua. Roberto, mas o empregado não quer ficar. Ele, empregado, vai ter que indenizar o empregador. Ele deixa de ter essa proteção no sentido que ele não precisa continuar ali. Ele já tem outro emprego, ele não quer mais ficar ali, mas ele deve indenizar o empregador. Então, essa é a ideia do aviso prévio. Só que agora, nós temos que ficar atento à proporcionalidade desse aviso prévio. Esse aviso prévio, ele é do mínimo 30 dias, mas a cada ano trabalhado eu acrescento 3 dias neste aviso prévio. E pode chegar até 90 dias. Então, se ele trabalhou um ano, 30 dias. No segundo ano, ele tem mais 3 dias, 33. No terceiro ano, mais 3 dias, 36. E aí você vai somando para cada ano mais 3 dias, e esse aviso pode chegar no máximo 90 dias. Agora, essa proporcionalidade só se aplica ao empregado. Então, se o empregador demite o empregado manda o empregado embora, rescinde o contrato, dispensa esse empregado, e esse empregado tem a proporcionalidade do aviso, sei lá, 10 anos trabalhando, então você vai fazer a conta, e de repente, esse cara vai ter aí 60 dias de aviso prévio. Ele vai cumprir 30 trabalhando, o restante vai ser indenizado. Porque ele continua com os 30 dias trabalhando. E a proporcionalidade? O empregador indeniza quando dispensa ele. Mas o empregador não quer que ele trabalhe, que ele cumpra o aviso trabalhado. Indeniza, então, os 60 dias. Fique atento, que o aviso prévio, ele não rompe o contrato, continua o contrato. Então, se o aviso prévio mantém o contrato, é apenas o aviso prévio, o contrato ele continua. A baixa da carteira é com o término do contrato, do aviso. Mesmo que seja indenizado, o empregador dispensou o empregado e vai indenizar, o empregado já está longe. A baixa do aviso prévio é com a baixa da carteira, o término do contrato se dá com o término do aviso, com o final dos 60 dias. Quando o empregado começa a cumprir o aviso? Se o empregador dispensa esse empregado hoje entrega o aviso prévio para ele, exclui o primeiro dia e começa a contar amanhã.
Se esse empregado termina o aviso prévio, a data final do aviso prévio é hoje, inclui hoje como último dia do aviso. O aviso prévio trabalhado, quando acaba o aviso prévio, primeiro dia útil seguinte já tem que fazer o pagamento. Aviso prévio de todas as verbas. O aviso prévio indenizado, tchau, vai embora hoje. A partir de hoje, conto a 10 dias, em até 10 dias, o empregador tem que fazer o pagamento. Cuidado que a banca vai dizer que são 10 dias úteis, 10 dias corridos, até 10 dias corridos, tem que efetivar o pagamento. Acima de um ano, essa quitação deste contrato tem que ser no sindicato e, na ausência do sindicato, na Superintendência do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho. Cuidado com essas regrinhas aí. Tem uma norma, a norma técnica 184 da Superintendência, que traz todos esses detalhes que eu estou trabalhando com vocês aqui sobre a questão do aviso prévio. Dá uma lidinha na norma 184. Mas os principais temas eu vou deixar aqui para você, tá? Aqui na nossa tela, daqui a pouquinho. Bom, ainda sobre o aviso prévio, você não pode esquecer que o aviso prévio, como o contrato ainda existe, não terminou o contrato. Se o empregado praticar falta grave dentro do aviso prévio, o empregador pode demitir por justo motivo. Veja, o aviso prévio não rompeu o contrato. E não se adquire a estabilidade de emprego no curso do aviso prévio, a não ser a gestante. Então, cuidado, porque o dirigente sindical, no curso do aviso prévio, quando ele se candidata a ser dirigente sindical no curso do aviso prévio, ele não tem direito à estabilidade, não garante para ele a estabilidade. Agora, já a gestante, lá do ADCT, artigo 10, inciso 2º, na linha B, mas a súmula 244, que fala sobre a estabilidade da gestante, se for no curso do aviso prévio, ela tem direito à estabilidade, porque o aviso prévio não põe fim ao contrato. Tudo bem? Vem comigo, tem mais coisas aqui sobre o aviso prévio. Então, para o Orlando Gomes, o aviso prévio é o instituto peculiar a todo contrato de execução continuada, por tempo indeterminado, tornando-se essencial aos que vinculam a pessoa, como ocorre com o de trabalho. Então, o aviso prévio está aqui, o artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, o artigo 487 da CLT, a Lei 12.516, que são 2 artigos, a norma técnica 184, mais a súmula 441. Aqui vale muito a pena você realizar essa leitura. Cuidado, seguinte também, o aviso prévio tem que ser indenizado ou trabalhado. Se a empresa dá o aviso prévio para o empregado e fala para ele assim, olha, vou te dar o aviso prévio, mas você pode cumprir o aviso prévio em casa. Não é válido, não é válido. O aviso prévio é trabalhado ou indenizado. Se for para você, empregador, dar o aviso prévio para o empregado ficar em casa, esse aviso prévio é indenizado. Indenizado. Bom, onde que eu aplico o aviso prévio? O aviso prévio, é claro, que a regra é nos contratos por tempo indeterminado. O aviso prévio é para o contrato por tempo indeterminado. A exceção é o contrato por tempo determinado. Então, cuidado. Quando nós falarmos de aviso prévio, esse aviso prévio é para o contrato por tempo indeterminado. Porque o contrato por tempo determinado é um contrato a termo. Eu sei quando começa, eu sei quando termina. Então, não preciso utilizar do aviso prévio desse instituto. Não preciso avisar previamente, porque já sabe quando vai terminar o contrato. A exceção é que quando eu tenho um contrato por tempo determinado, e nesse contrato eu tenho a cláusula assecuratória, ou seja, assegurando ambas as partes a rescindirem o contrato quando assim o desejarem. Quando eu tenho essa cláusula assecuratória, aí eu preciso avisar.
mesmo no contrato por tempo determinado. A regra do aviso prévio é para o contrato por tempo indeterminado, mas eu posso utilizar no contrato por tempo determinado? Sim, é uma exceção. E eu utilizo o aviso prévio no contrato por tempo determinado quando eu tenho a cláusula assecuratória, onde eu asseguro ambas as partes a rescindir um contrato desde que avise previamente. Aí, este contrato por tempo determinado, as suas verbas rescisórias, elas serão calculadas como se fosse um contrato por tempo indeterminado. Então, cabe o aviso prévio nos contratos por tempo determinado quando se tem uma cláusula assecuratória, porque no contrato por tempo determinado, o aviso prévio é uma exceção. Olha aqui, ó, súmula 163 na tela. Cabe o aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, que é um contrato por tempo determinado, na forma do artigo 481. Mas aí eu tenho que ter a chamada cláusula assecuratória. Tudo bem? Então, aviso prévio de forma unilateral pelo empregador, quando ele dispensa ou conhecido também a despedida, ou iniciativa do empregado, quando ele pede demissão. A parte que deseja rescindir o contrato deve avisar de forma antecipada a outra, com no mínimo 30 dias. Artigo 487. Então, eu trouxe aqui para vocês o artigo 7º, inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Que lei? Que lei é essa? Lei 12.506. Agora nós temos essa lei. No mínimo 30 dias, no máximo 90 dias. Tudo bem? Então, vou fechar aqui esse bloco rapidinho. Eu volto no próximo bloco para a gente falar um pouquinho mais sobre o aviso prévio. Eu trouxe várias características importantes sobre o aviso prévio que pode estar na sua prova. Separei aqui a nata, que vai te ajudar muito a resolver qualquer questão sobre o aviso prévio. Eu já volto, é rapidinho.